gente. Voltei. Se um país é muito pobre, ele não vai conseguir desenvolver tecnologias para cuidar da sua natureza, porque ele vai estar preocupado em cuidar da sua população, para que essas pessoas não morram de fome e não morram de doenças básicas. Então, ele provavelmente vai ter um nível de saneamento básico baixo, um índice de saneamento básico baixo. Se vocês olharem os índices de saneamento básico no Nordeste, por exemplo, não precisamos ir para o Nordeste, vamos olhar, de repente, regiões mais pobres de Santa Catarina, interior de Santa Catarina. A gente vai ver que esses lugares que têm saneamento básico baixo também vai ter altos índices de violência e baixo índice de escolaridade, ou seja, regiões mais pobres, tá? Então, esses índices, gente, é uma forma que os governos têm, as empresas, todo mundo, de entender mais ou menos como é uma região, como é aquela sociedade, bairro, cidade. E isso é profundamente explorado, tanto pelas empresas, para elas verem, tipo, aonde que elas vão investir, o que elas vão construir e tal, como para os políticos, para pensarem o que a gente chama de políticas públicas, ou seja, onde que eu vou construir uma escola, onde que eu vou construir um hospital, onde que eu preciso gerar emprego, onde que eu preciso de um projeto contra a violência doméstica. Não que violência doméstica? Ok. E aí a gente vê aqui, que aí já seria a última aula que vocês fizeram, que o Brasil tem registrado esses indicadores sociais há apenas 47 anos. E isso é muito pouco. Então, no vídeo que eu mandei vocês assistirem, que é do IBGE, eu vou até colar aqui para não errar, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Em 1973, se eu não me engano, foi quando começaram a ter os registros dos índices socioeconômicos do Brasil. Ou seja, tudo isso é muito recente, muito recente. Eu garanto que alguns de vocês têm pais que não têm 50 anos. Então, 47 anos apenas de registro é como se vocês, imaginem, é como se a gente só conhecesse o Brasil há 47 anos. Porque antes dos índices não tinha como saber ao certo se as crianças do estado do lado estudavam ou não, morriam ou não, tinham água tratada ou não, porque nós não tínhamos registro disso tudo. Ok? E aí, essa aqui eu também respondi para alguém, que a prof não lembra, acho que foi a Bia. Prof, por que os indicadores sociais e econômicos ou socioeconômicos podem auxiliar o Brasil com as relações internacionais? Tem tudo a ver, gente, tudo a ver. Então, por exemplo, agora, existe um órgão que chama-se OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E eles estão desenvolvendo políticas para combater o Covid. E na última reunião deles, o Brasil foi deixado de fora, porque o Brasil vinha tendo posturas que não iam de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O que eu quero dizer com isso? Assim como o prefeito da cidade tem que ter uma boa relação com o governador e o governador tem que ter uma boa relação com o presidente, o que nem sempre acontece, o Brasil, ele precisa ter amigos, ele precisa, por exemplo, vender o arroz dele para um outro país, precisa comprar tecnologia, que a gente não tem grandes empresas de tecnologia, precisa exportar gado, precisa se relacionar, certo? O Brasil precisa
vender coisas que ele produz e comprar coisas de outros lugares. E essas relações internacionais, elas estão profundamente conectadas com os índices socioeconômicos. Então, por exemplo, quem foi meu aluno do sexto ano talvez lembre que a gente estudou o Protocolo de Quioto, onde os países fizeram um acordo de liberar menos gás carbônico, que é um gás tóxico, e os países que respeitassem o Protocolo de Quioto, eles receberiam ajuda de países mais ricos. Ajuda, tá? Para investir dinheiro em situações que precisavam ser melhoradas, como o índice de pobreza no Brasil. Então, esses indicadores sociais, eles auxiliam os governos internacionais, por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Cuba, e aí por aí vai, a